Olá, pessoas, como vão? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do programa Mels Podcast, aqui pelas plataformas da Vem TV no YouTube, e também no aplicativo e também no TikTok. Já está inscrito aqui no canal? Se não está inscrito, para agora o que tu está fazendo. Faz aquele triplo C charmoso, curte, comenta e compartilha, porque aí o algoritmo entende que o conteúdo é importante e acaba divulgando para mais pessoas. Se não baixou o aplicativo, entra agora na sua loja de aplicativos e baixa o aplicativo da Vem TV, que é aquele preto, com fundo preto e verde, para você ter acesso a todo o conteúdo aqui da Vem TV. Inclusive, todos os episódios do Mels Podcast do mês de abril já estão disponíveis para quem tem o aplicativo e também para quem é membro aqui no canal do YouTube. Já é membro no canal? Ainda não? Vacilo, hein? Porque é o seguinte, se tu não é membro do canal, só vai conseguir assistir uma vez por semana os episódios. Se você já é membro, todos os episódios já estão disponíveis. Então você já pode acompanhar todos os episódios do mês de abril e também um conteúdo exclusivo para membros. Porra, Célio, mas é muito caro ser membro. Sabe quanto custa? Menos de R$5 por mês. O que tu faz com R$5 por mês? Então ajuda a gente, seja membro, se torne membro aí do canal para ter acesso a esse conteúdo exclusivo e também todos os episódios de uma vez aí do Mels Podcast. Hoje eu tenho aqui como convidado uma pessoa com como é que eu vou dizer, uma profissão peculiar. Que, cara, eu acho, puxando aqui pela memória, é a primeira mulher que faz isso. Eu não conheço outra, nunca ouvi falar de outra na posição que ela está. Já vi jogando eu sei que tem, mas na posição que ela está, eu nunca ouvi falar. Só para vocês terem uma ideia, pegando minha colinha aqui, ela é advogada formada e pós-graduada após aos 40 anos. E olhando aqui para ela, eu achei que ela tinha menos. Então já começa por aí. Ela fez bariátrica. Ela vai contar essa história, mas aí, quer saber a história da bariátrica? Vira membro, que ela só vai contar no final. E olha só que interessante, ela é dirigente, além de estar engajada em vários projetos sociais, ela é dirigente de um time de futebol americano no litoral norte de São Paulo, cara, que é o Caraguá Ghost Ship. Cara, tu já viu uma mulher que é dirigente de um time de futebol americano? Aliás, você sabia que tem time de futebol americano em São Paulo, no Brasil? Eu sabia. Tu não sabia? Vamos descobrir hoje como que é isso daí. Eu estou aqui com a Érica Orra. Érica, seja muito bem-vinda. Eu sei que tu já é da casa, já veio aqui participar de outros programas, mas é uma honra ter você aqui no Mels Podcast, nos dando a oportunidade de saber mais desse universo, tanto do futebol americano, que é um esporte quase nada difundido aqui no Brasil, e tendo uma mulher dirigente de um time de futebol americano. Então seja muito bem-vindo, o espaço é seu, se apresenta aí para a galera, fala de onde você vem e daqui a pouco eu começo a te interromper. Ah, sim. Não, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui nos estúdios da Vem TV, né? Pra gente é muito importante essa abertura, Célio, e aí eu agradeço já de antemão esse convite para essa participação. Já vou avisar que eu falo pelos cotovelos, eu falo em 80 decibéis, então assim, se me deixar, eu vou ficar contando história aqui a noite inteira. O show é seu. Eu agradeço muito a oportunidade, viu? Vamos lá, vamos começar por essa peculiaridade aí de ser dirigente de um time de futebol americano. Como isso é paralelo? Tu é advogada e dirigente ou foi uma transição? Sou advogada e dirigente. Na realidade, assim, o futebol americano ele entrou na minha vida em 2016, mais ou menos, quando eu mudei. Para você ter noção da história, eu vim de Andradina, divisa com Mato Grosso do Sul, que é a penúltima cidade antes do estado, da divisa para o Mato Grosso do Sul, e eu não conhecia nada de futebol americano. Nada. Nunca tinha pego uma bola, nunca tinha visto um jogo completo, eu só via aqueles flashes na TV, né? Sim. Como todo mundo. E eu olhava e falava, meu Deus, que jogo violento, esses homens estão se pegando, tá todo mundo se machucando. Era só isso que eu via. Porém, em 2015 eu casei e o meu marido morava em Caraguá. Ele foi transferido para Caraguá. E aí eu vim de Andradina para cá,
Conheci um pessoal jogando na praia e achei interessante. E como ele já conhecia o esporte, ele acabou me levando. E aí tá ótimo. Fui com ele, vi que o pessoal estava montando um time feminino e eu achei muito interessante e até é muito engraçado porque a gente diz assim, que nós começamos lá no Caraguá Ghost Ship, nós sempre começamos ao contrário. Porque as mulheres, o que elas fazem? Elas começam numa modalidade sem equipamento e, se surge a necessidade, elas vão para a modalidade bruta mesmo, com protetor de ombro, com capacete, né? Enfim. Nós não, nós já começamos tudo errado. Nosso time feminino já foi direto para pancada. A gente queria era pancada. E aí, quem eram as atletas? As atletas eram as mulheres dos jogadores, namoradas, primas, irmãs, que iam assistir os treinos. E aí foi muito engraçado, que foi surgindo aquele amor, o time foi aumentando, e nós, de fato, fomos disputar um jogo com as meninas de Angra dos Reis, eu lembro até hoje, que foi em 2017, que foi um campeonato estadual. E, assim, eu lembro até hoje, nitidamente, de quando eu jogava, que eu bati, assim, cada vez que eu batia com as meninas enfrentando o campo lá de batalha, eu escutava os equipamentos chocando, o capacete chocando, e eu falava, meu Deus, mas a adrenalina era uma coisa, assim, estupenda. Por quê? Porque a gente se sentia poderosa ao ponto de que não é só o enfrentamento, né? É um enfrentamento interno que a gente faz, porque ele é um jogo inteligentíssimo, é um jogo de muita inteligência, porque nada mais é porque o americano juntou estratégia, guerra, tudo num jogo só, né? E competição, resiliência, né? Porque você tem que ser muito resiliente. É força, e aí você tem que avançar jardas no território inimigo. Para quem não entende de futebol americano, é isso. São 2 times, ataque e defesa, cada um avançando jardas do inimigo para pontuar na lateral. E no final, né, que é o touchdown, o famoso touchdown, né? E aí foi muito engraçado assim, porque daí a gente ganhou um jogo, depois as meninas foram para Angra dos Reis, ganharam outro jogo. E nós fomos aprendendo com os meninos. Eles davam o treinamento pra gente, né? Porque era um time, eram amigos que se reuniram para jogar. Enfim, fizemos todo esse treino e de lá surgiu grandes paixões. Por exemplo, hoje, para quem não conhece, tem time de futebol americano feminino que já ganhou, inclusive, de um time americano que veio no Brasil. Veio jogar em São Bernardo do Campo. Caraca. As nossas meninas da equipe do Brasil Onças, da seleção, elas ganharam das americanas. Caramba! Não, é impressionante. E desse nosso time original, lá em Caraguá, no litoral norte, um time tímido, que era das meninas e dos meninos que se reuniam, surgiram as grandes estrelas. Por exemplo, da nossa safra das meninas que jogaram comigo, nós temos a Soraya Oliveira, que mora aqui em São Paulo e é a QB da seleção brasileira. QB, para quem não sabe, é a quarterback. Exatamente. É quem lança a bola no jogo do futebol americano, né? Temos a Larissa Pereira, que é lá de Caraguá também, que é uma linebacker de defesa. Ela é uma das melhores, já foi convidada para jogar até fora do país. A Ludmila Moura, que é a minha coordenadora de defesa hoje. É muito interessante também falar que nessa equipe que nós temos hoje, no Caraguá, eu sou presidente, eu sou a única mulher presidente do estado de São Paulo, de um time de futebol americano masculino. A nossa coordenadora de defesa é uma mulher que foi campeã brasileira. Então, assim, é muito engraçado. Pensa, ela, 30 marmanjos, baixinha, pequenininha dentro do campo, se ela der um grito, não sobra um. Ah, então, peraí. Então, deixa eu entender. Vocês são coordenadores e presidentes de um time masculino. Masculino. Agora que eu estou trazendo o time feminino, porque, na realidade, nós fizemos lá em 2017, nós jogamos essa primeira vez, e aí o time acabou. Quando acabou, essas meninas que são as estrelas, que ainda estão jogando, elas vieram para São Paulo e elas estão jogando nos times que deram andamento. Com a saída delas, o nosso time morreu, porque ficaram poucas pessoas e a gente não tinha um time completo. E aí, o ano passado, nós soltamos um projeto piloto para voltar. E agora, esse ano, de fato, nós estamos com o time lá feminino, só que na modalidade flag, que é a modalidade que é olímpica agora, o flag football,
que são aquelas fitinhas laterais que não tem impacto, né? O impacto é na hora que você tira a flag, né? Ele simula como se fosse o impacto. É tipo um pega-bandeira, mas... É legal o impacto. É legal. Então, impacto. eu falo assim que hoje, lá em Caraguá, eu tenho time de flag football engatinhando, as meninas estão mandando bala lá nos treinos para poder ficar um time competitivo, mas... Se eu der opção para elas, elas querem a pancada. Mas é lógico. Elas querem. É a adrenalina. É a adrenalina. Uma coisa que tu passou bem en passant aí, quando tu comentou, que tu jogou. Eu joguei. Sério o quê? Isso. Então, nessa época a gente tinha poucas jogadoras, então eu dobrava ataque e defesa. Né? Fazia as da marca. Fazia as duas e era assim, extremamente cansativo, mas era... Para quem não conhece o futebol americano, como ela disse, ele é muito dinâmico. Muito. Para quem não tá familiarizado com as regras ali, com o estilo de jogo, só vê um monte de cara correndo, não sabe o que está acontecendo, não sabe da estratégia, quando na realidade, nos times profissionais, às vezes tem um time só de ataque, às vezes tem um time só de defesa. E ainda temos o Special Teams, que é o time especial, né? Dos especialistas. Sim. Então, assim, se nós temos ataque inteiro, defesa inteiro, já alternando durante o jogo, já é cansativo. Agora, você imagina jogar as duas fases, né? Sim. Então, assim, as duas posições. Então, assim, é bem dinâmico. É uma pena. Eu acho que se eu tivesse conseguido conciliar, e isso é uma coisa que eu falo para todas as mulheres, inclusive, que é uma coisa que eu queria deixar bem claro, assim... Na grande maioria das vezes, nós não temos tempo para atividade física, né? Por quê? Porque nós somos mães, somos esposas, tem casa, tem financeiro para cuidar, tem uma infinidade, emprego, né? Tem uma infinidade de coisas que a gente tem que fazer. Porém, algumas coisas a gente tem que encaixar na nossa rotina e que não é fácil. E essa mulher que tem que fazer tudo isso, essa mulher é a grande heroína, a que dá conta de fazer tudo. Sim. É a que dá conta de trabalhar, dá conta de cuidar do marido, dá conta... Eu falo assim, às vezes a gente puxa em alguns lugares exemplos de mulheres magníficas, as mulheres capa de revista, eu falo, né? Que dão conta de tudo, mas na realidade, assim, somos nós, as pessoas comuns, que se propõem a fazer diferente, que encaixam na rotina o que não dá, e isso era uma coisa que eu fazia. Só que na época que as meninas vieram para São Paulo, eu tive muita vontade de vir jogar com elas também, que elas tinham que vir para São Paulo todo sábado treinar. E para quem não sabe, eu moro em Caraguatatuba, e Caraguatatuba aqui são mais ou menos umas 3 horinhas de carro. Então eram 3 horas para subir, depois 3 horas para descer. E eu acabei optando por... Caraguatatuba aqui, Zona Leste. Dependendo do lugar de São Paulo, é mais longe. E aí, o que eu fiz? Eu fiz a opção de não vir para São Paulo para treinar, deixar o futebol americano por enquanto, para ficar com meu filho, que o sábado era o único dia que eu tinha na rotina exaustiva de trabalho para ficar com ele. Então, eu acabei fazendo essa opção. Mas daí, depois de muito tempo, o futebol americano ainda estava ali, no burburinho, e eu falei, não, eu vou voltar. Voltei discretamente, só para ajudar nos campos. Depois, eu estava terminando uma faculdade de marketing, que daí nós vamos falar também das faculdades, né? E aí eu resolvi pedir para eles para poder ajudar na questão do marketing, né? Na estratégia do time, nas redes sociais e tal. E aí eu entrei como diretora de marketing. Depois de diretora de marketing, eu fui vice-presidente. E aí, de vice-presidente, eu já virei presidente. Caraca. Então, assim, eu tenho uma história de 2016 para cá, e aí na presidência de 2021, nós estamos em 24, 2022 eu voltei, 23 eu virei presidente. E aí é muito engraçado, né? Nós temos 10 anos de time, e fazia 3 anos que a gente não tinha nenhuma vitória. Nenhuma vitória. Tava assim, até eu brinco que o meu head coach, que é meu vice-presidente e é meu amigo irmão, a filhinha dele chorava e ela tinha febre. Ela falava, pai, mas não ganhou de novo? Ela falava, não ganhou de novo? Na realidade, quando eu entrei, o que eu fiz? Graças a Deus, assim, nós temos assim, uma equipe fantástica lá. Mas o que eu pensei e qual foi a estratégia que eu implementei? É a mesma estratégia que a gente faz em casa com os filhos, na realidade.
é tentar entender o porquê de cada um, é a gestão que a gente faz dentro da empresa, adequar o melhor funcionário, o que ele rende melhor em determinado assunto, a capacidade dele, a habilidade que ele tem, e colocar no local certo, chamar mais pessoas para ajudar, delegar mais pessoas para eles entenderem o problema. Porque, assim, esporte amador no Brasil é uma coisa muito complicada, porque a gente tem que fazer porque ama mesmo. Né? Ainda mais se não for futebol. E ainda mais se não for futebol. E eu vou além ainda. Eu falo assim, que amar o futebol americano no país do futebol soccer é complicado. Muito complicado. É complicado. Muito. E mais devagar, assim, o futebol americano foi aumentando em alguns estados proporcionalmente. Hoje, aqui no estado de São Paulo, nós temos 36 times. Caramba. É bastante. Aqui em São Paulo nós temos vários times. Nós temos, por exemplo, Corinthians tem, né, o futebol americano. Nós temos Vailers em São José do Rio Preto. Nós temos o Palmeiras. Aqui na Moca nós temos o Moca Destroyers, né? E assim, o pessoal... E tem lá em Taubaté, lá em São José, em vários outros locais. E são times assim que estão crescendo bastante. Jundiaí, o Ocelotes, estão crescendo bastante. Em contrapartida, em outros estados, por exemplo, Minas Gerais, se não me engano, Espírito Santo, foi diminuindo os times. Tinham vários times, Paraná também, e aí foi um time pegando o outro, pegando os melhores atletas e tal, até que sobrou, tipo, 2, que o campeonato deles são entre os 2 só. Aqui não, aqui a gente foi beneficiado, embora isso é uma polêmica muito grande dentro do futebol americano, que é uma regra de transferência dentro do estado de São Paulo, que nós, presidentes de todos os times que fazemos parte da Liga, votamos para que tivesse, em que outros times maiores, que têm um maior potencial, que têm mais dinheiro, que conseguem amparar melhor os atletas, não venham pegar os nossos atletas que estão crescendo, né, dentro do esporte. Porque eles têm algumas janelas em que podem ser efetuadas as transferências. Não pode fazer fora dessa se não tem multa. E aí, nós times em crescimento, conseguimos nos programar para a saída daquele atleta, a treinar outro que possa entrar no lugar dele, né? Então, assim, como protegeu bastante a gente, nós fomos crescendo, e agora vai aumentar ainda mais. Com a modalidade do flag football agora virar modalidade olímpica, quando o comitê já aprovou isso, já mudou um pouco também para o futebol americano. Vários outros empresários, não só podcasts, mas vários outros canais começaram, a mídia, de um modo geral, começou a divulgar mais o futebol americano. E aí, o nosso secretário de esportes, né, se não me engano, aqui, ele começou a tratar com a NFL, já tem anos já que eles estavam tratando, e a NFL, para quem não sabe, é a Liga Americana, é a liga oficial, né, do esporte do futebol americano, e aí eles começaram a fazer essa tratativa, e aí eles estão trazendo a NFL para o Brasil. Então, assim, a NFL nunca fez um jogo de futebol americano no hemisfério sul. Então, isso, para a gente, é uma vitória extrema, porque finalmente eles olharam para a gente. Inclusive, eles têm uma campanha, quem puder olhar aí nas redes sociais, @NFL, e tem @NFL Brasil, eles fizeram assim, uma campanha com pessoas na Amazônia jogando. Até me arrepia. Eu gosto tão pouco, gente, que até me arrepia. Gente na Amazônia, nos barcos, em todos os lugares do mundo, assim, dizendo, algumas pessoas são nascidas para jogar, né? Então ele fala, born to play, né? E isso pra gente é maravilhoso, porque, por exemplo, eu já tirei, Caraguá Futebol, mas nós já demos oportunidade para que pessoas com depressão próximo do suicídio quisessem se curar, quiseram ter vontade. Chegaram para a gente mesmo, a gente tem até depoimento de um dos nossos atletas, que ele falou, olha, eu estava próxima do suicídio. O esporte me salvou. Então, isso é uma coisa que eu faço questão de vir. Inclusive, eu agradeço o convite quando eu falei, né? O esporte salva, o esporte muda vidas. Ele muda completamente. Então, assim, eu tinha gente que estava obeso, mórbido, que falou, opa, nessa função aqui, eu preciso melhorar um pouquinho o peso. E aí foi emagrecendo, na hora que viu, estava com 90 quilos, tinha 140, quase, né? Tudo para poder evoluir no esporte. Então, eu falo, quando a gente sabe o porquê que faz alguma coisa, né? Vou puxar uma historinha lá atrás, bem longe.
Quando eu fui para a faculdade, que eu não me formei, aí me formei depois, já com 40 anos, que depois eu vou contar certinho, eu sempre falei que eu queria muito fazer um trabalho social e que fosse para a vida. E quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu morava lá no interior de São Paulo, eu trabalhei numa PAI. E aí, a primeira vez que eu entrei numa PAI, que não era da minha família, assim, de intimidade comigo, eu entrei e eu saí chorando. Eu falei, meu Deus, como pode Deus permitir isso? E aí, depois, tudo foi fazendo sentido. Porque primeiro é a primeira impressão, né, que a gente tem. E eu trabalhei e eu amava. As crianças passavam de ônibus na frente da minha casa e gritavam, tia Érica! E eu amava aquele trabalho. Até eu ir para a faculdade. E aí, quando eu saí, não pude mais fazer, eu falei assim, olha, eu quero pegar um projeto social, assim, de vida. Aconteceram N coisas na vida e eu não consegui fazer, mas eu sempre fiquei com aquilo no coração, que eu precisava fazer. Hoje eu trabalho com infância e juventude, faço trabalho na Fundação Casa, com os menores infratores. Semana que vem, inicio um trabalho no CDP, e faço esse trabalho de esporte, que é a minha dedicação, o meu coração está ali, porque eu tenho eles como filhos, eu tenho 50 filhos. Mas desses 50 filhos, são 50 famílias. Sim. E eu consigo, dessas famílias, ajudar por meio do meu esporte, que não é muito conhecido. Isso é uma coisa que me emociona muito também. Eu posso, através do meu esporte, ajudar outros esportes. Por exemplo, lá em Caraguá, nós temos um lugar onde nós alugamos o estádio. A gente não tem um estádio de futebol americano, então a gente aluga um estádio de futebol. E esse estádio de futebol cobra um aluguel para a gente fazer os nossos jogos, né, as nossas rodadas, e um aluguel que não é barato. Não é um aluguel barato. E como assim o secretário de esporte não deu esse estádio ainda para vocês? Que Caraguá é esquisita a política, a lida com a prefeitura é difícil. Cara, quem é que tá lá? O Aguiar ainda? O Aguilar tá lá, tá terminando agora. E assim, ele até ajudou bastante a gente. Esse Aguilar tá parecendo o Maduro, não sai da prefeitura. Mano. E aí ele até deu algumas coisas pra gente, mas, enfim, política, né? A gente faz o nosso corre, né? A gente não deixa de fazer. E aí a gente se vira nos 30. Vende pizza, vende camiseta, vende rifa. E a gente paga. Por que nós pagamos? Porque, assim, o pessoal de lá tem um projeto maravilhoso de futebol soccer para crianças e adolescentes. E aí, a primeira vez que nós pagamos lá o aluguel, eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Vamos fazer correria para a gente reverter esse dinheiro de novo, para a gente poder ter gás, né? Para funcionar com os nossos jogos. Aí ele pegou... Fizemos o primeiro jogo, tal. No outro dia ele falou, Érica, passa aqui. Cheguei lá, tinha cone, tinha pratinho, tinha várias chuteiras. Ele falou, olha, todo o dinheiro que o Caraguá passou pra gente, tá aqui, ó. Ele quis prestar conta, sabe? Pra dizer que não ia gastar nada à toa. Beleza. Pegou, devolveu, eu falei, então tá bom. E continuamos jogando lá. No outro ano, quando foi o primeiro jogo do campeonato de novo, porque esse campeonato estadual que a gente joga agora é sempre no primeiro semestre, eu cheguei lá e ele chegou com um rapaz bem alto, assim, sabe? E um moço, assim, ele falou assim, vem cá, eu queria que você conhecesse fulano de tal. Aí dei a mão pro menino, conheci a mãe do menino, conheci o pai do menino, conheci todo mundo. Ele falou assim, então, eu queria te dizer o seguinte, que esse menino foi contratado hoje por um time profissional. Está assinando o contrato, ele está indo jogar, ele está indo se profissionalizar. Eu falei, puxa, que legal, tá saindo um atleta de Caraguá, né, de todos os esportes. Ele falou assim, e a única coisa que eu precisava te contar é que a primeira chuteira que quem deu foi o Caraguá. Ele começou a jogar futebol com a primeira chuteira que foi vocês que deram, que foi aquele primeiro aluguel que nós pagamos lá atrás. Caraca. Então, assim, é muito gratificante pra gente ouvir essas histórias. Sim. Ver o depoimento do cara que emagreceu, do cara que estava... na beira de um suicídio, ajudar crianças. Então, assim, só se eu fosse muito maluca de não querer abraçar um esporte desse. Então, assim, o motivo do meu sorriso, do meu arrancar cabelos, do meu desespero financeiro, são eles. Mas eu amo o que eu faço. Durante um tempo, eu fiquei envolvido com o esporte de Caraguá, mas era o esporte skate. Skate. Eu tenho 2 filhos skatistas e eles andavam muito lá. Então, eu vivia esse negócio de ir lá, falar com o secretário de esporte, pedir para arrumar a pista, pedir para iluminar, para não sei o quê. E Caraguá é difícil. Muito difícil. E eu sinto assim um pouco também, porque também eu falo assim, que a gente briga com
1000 esportes diferentes, né? Sim. Porque lá tem natação, tem beach tênis, tem vôlei de areia, tem inúmeros. Então, tipo, tem um X de verba enorme, tem muito esporte. E eu acho que o quanto eles conseguirem enfatizar, porque, gente, pensa... Para todo mundo que está aqui em São Paulo, eu sei que a gente alcança inúmeras pessoas em todos os lugares do Brasil e, quiçá, do mundo. Mas, fazer uma caminhada na beira da praia, fazer um esporte... É sensacional. Eu tenho que ir na praia pelo menos 3 vezes no ano. Porque parece que acumula as coisas. Eu não sei. Eu não sou um cara místico, não sou um cara religioso, mas o mar tem um negócio comigo que parece que tira... a zica. Então eu tenho que... Eu sempre brinco, assim, que eu falo assim, é muito engraçado, como eu me adaptei muito rápido, né, a Caraguá. Eu falo assim, que eu passo na Avenida da Praia todos os dias para levar meu filho na escola. E, assim, todo dia tá bonito. Pode ter chovido, pode estar frio, pode estar tempo nublado, pode estar o sol... Eu concordo com você. Caraguá todo dia tá lindo, tá gente. Bonito, tá lindo. Até com a maré baixa, com os barquinhos ali da Camaroeiro, fica bonito. Fica demais. Então, assim, o mar de fato, ele é energizante, ele é surreal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. De novo, tu falou muito en passant aí, mas... Como o meu trabalho é colocar pimenta e saber do preconceito que as mulheres enfrentam, você falou que são 50 homens, tudo grandão, ela pequenininha, ela falou, os caras calam a boca. Sempre foi assim? Ou em algum momento teve, porra, que essas mulheres estão falando aqui na minha orelha, porra, essas mulheres falam demais. Teve? Eles devem... isso aí eles devem falar demais. Mas eu acho assim, dentro da nossa comunidade lá em Caraguá, a gente nunca teve problema. Né? Dentro lá, não. Mas fora, sim. Inclusive, assim, eu sempre dou risada que até me apelidaram aí, né? Porque eu gosto de contar fofoca também. Eu não quero contar só coisa boa, eu quero contar fofoca. Eu quero saber das fofocas. Lembro que falaram assim que me apelidaram de Dilma. Porque diz que o meu vice-presidente era quem tomava as decisões, que eu não apitava nada, eu não tomava decisão nenhuma, e que era ele, meu vice-presidente, que é head coach, ele que tomava as decisões. Então, tipo assim, que tudo era para perguntar para ele, que eu não apitava em nada. E a gente tem uma política totalmente diferente lá. Eu não mando em ninguém deles. E eles sabem, e eu faço questão de falar isso. Eu não mando em vocês. Só que vocês vão tomar decisão junto e nós vamos fazer junto. O que eu quero é criar habilidades neles, criarem responsabilidades, porque é nessa implantação do legado que o time vai persistir. Sim. Não adianta eu segurar tudo para mim e aí daqui a pouco não tem mais ninguém para jogar. Não fez sentido essa luta, né? Então, assim, é bem diferente. E aí vieram falar, não pergunta nada para ela não, que ela não responde, não sei o que lá. Falei, então tá bom. Aí toda hora ele mandava para mim as coisas, eu falava, então tá bom, então vamos ver quem manda nesse negócio ou não. E tipo assim, mas brincando. Na realidade, nunca foi e nunca será isso que as pessoas precisam entender. Nunca vai ser uma queda de braço. A gente precisa unir esforços. Até porque é um time, né? É um time. E não aí, é uma coisa unitária. Exatamente. E aí, quando eu fui convidada para vir no podcast, para participar do Marra Show, e na SPFL do ano passado, na abertura, eu fui lá, levantei, na realidade eu nem sabia que eu ia lá na frente, me chamaram de última hora, e aí eu levantei lá e aí eu desci o sarrafo. E isso é uma coisa que tem um vídeo até no meu Instagram já falando disso, que foi até o Marra que fez, né, que ele tinha filmagem, em que eu falava o seguinte, eu falava assim, que os times do Brasil no futebol americano, e isso aplica-se a qualquer esporte, eles têm que estarem unidos em prol de um benefício comum, que é divulgar o esporte. É isso. Pronto. Por quê? Porque uma vez que você fica numa modalidade tímida, que não se expõe, que não vai para a imprensa, que não chama mais pessoas, essa modalidade morre. Como, de fato, a gente já teve inúmeros outros esportes. O beisebol aqui no Brasil morreu assim. Morreu assim, exatamente. Então, quando eu fui lá e falei, era isso que eu queria dizer, e é isso que eu falo nos grupos da SPFL, com os dirigentes, né? Sempre que tem oportunidade eu falo, é exatamente isso. Nós, dirigentes, nos unimos em prol do esporte e os atletas também. Eu acho um absurdo quando um atleta falta com respeito com outro dentro do campo. Porque você tem a rivalidade do esporte dentro do campo, mas nós não somos inimigos de vida.
Não é pessoal. Não é pessoal, né? E às vezes acontece muito, porque tem aquele trash talk, azucrinando o outro para tirar da linha, né, e tal. Até aí tudo bem, até o que é do jogo. Quando ultrapassa os limites do jogo, aí eu não gosto. Eu já coloquei jogador meu fora de campo, porque eu não admito, e eles sabem disso. E a hora que eu falo, eles vão embora e sentam lá porque eles sabem que eu não admito. Então, é essa cultura que a gente tem que... Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, mas em tal coisa na empresa não dá certo. Não dá certo, eles não estão acostumados. Eu falei, tá, mas e aí? A gente vai começar a plantar quando? Porque entre o plantio e entre a colheita, nós temos um espaço. Mas aí nós vamos plantar. É muito fácil você cruzar os braços e dizer que isso não está dando certo e você reclamar. Mas e na hora de colocar a mão na massa? O quanto você está fazendo? É isso que a gente precisa saber. É isso que a gente precisa ter noção. Essa autorresponsabilidade aplica-se para qualquer lugar. Até nas relações dentro de casa. Sim. Né? Sem dúvida. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro do futebol americano, eu vou falar isso baseado num filme que eu vi, que é O Homem que Mudou o Jogo. Já assistiu? Sim. A visão de jogo se assemelha àquilo que esse filme mostra, ou dentro do futebol americano é outra percepção onde fazendo um comparativo com o futebol, soccer, né? Uhum. Temos lá o Neymar, o time joga em função dele, e às vezes ele não rende o que o time precisa. Exatamente. O futebol americano, ele joga em função de um jogador, ou ele tem essa visão estilo o filme O Homem que Mudou o Jogo do beisebol, que os caras falam, não, eu quero caras que consigam essas metas aqui, porque com essas metas eu consigo ter a unidade e ganhar campeonatos. Exatamente. É muito engraçado que, assim, essa inteligência do jogo é uma coisa... Se você olhar o playbook das jogadas, você fica assim, no futebol americano, você fica chocado. Às vezes, por exemplo, para determinado jogo, nós temos no playbook 70 jogadas. E, às vezes, muito mais do que isso, né? O que exige muito treino deles, né? Muito treino mesmo. No futebol americano, nós temos, assim, um grande jogador, que é o ex-marido da Gisele Bündchen, né? O Tom Brady. Só para ficar mais fácil das pessoas associarem, que é o quarterback, que é quem lança a bola. Esse cara, ele é importantíssimo pra gente. Importantíssimo. Porque ele vai olhar a barreira de defesa dele, que é o ataque, que é o OL, e vai ler a defesa do outro time. Então, assim, fazendo essas leituras, ele pode até ter recebido no ouvido ou por sinais que o treinador passou para ele qual jogada que vai ser, mas se ele lê que a posição aquela jogada não vai dar certo, ele pode alterar. Então assim, ele tem o domínio do jogo. Quando eles gritam lá, vermelho 45, é uma jogada? É uma jogada. É uma jogada que está no playbook. E isso tem várias jogadas, e até isso rende muita coisa, gente. Porque, assim, fala Anitta 43, Bela Adormecida, Zangado, Wolverine. Tem um outro filme que é o Coach Carter, de basquete. Sim. Ele fala, eu tinha uma irmã, que não sei o quê. Minha irmã, assim. Aí tem uma hora que o cara fala, porra, quantas irmãs esse cara tem? E era exatamente a jogada. Faz a Berenice. Exatamente. Mas no futebol americano, além dele citar, pelo menos nos filmes, né, no filme americano, além dele citar o número, ele cita uma cor. Porque, de repente, ele pode ter o mesmo número com outra cor, e aí é outra jogada. Que pode ser uma corrida, que pode ser um passe, aquele lance com a bola bem distante. Então, cada combinação aí tem uma jogada. E aquela jogada de meme de internet, que o cara pega a bola, sai andando e corre e tal. Existe uma ensaiada? Aquilo é válido. Não, mas existe uma ensaiada disso? No nosso time agora, a gente ainda não tem essa, mas já aconteceu, né, nos Estados Unidos. Mas uma que eu gosto muito, que eu amo muito, e que eu falo para eles, mas que ela tem que ser muito bem executada, é uma jogada em que o quarterback recebe a bola do center, que é aquele que arremessa por baixo das pernas, ele recebe a bola, e aí ele finge que ele vai arremessar a bola ou que ele vai passar para alguém. Vamos supor que ele fingiu que vai passar para alguém. Ele vira de costa e finge que passou e o cara esconde e sai correndo pro meio. E ele engana todo mundo. Todo mundo vai querendo esfolar ele achando que ele tá com a bola.
E o quarterback tá aqui quietinho, ó, com a bola. Aí ele vira pro outro lado, ninguém tá vendo, ele arremessa pro cara lá no fundo e avançou todas as jardas e ficou lindo na jogada. Caraca, é verdade. Então tem é um jogo sim. de inteligência, realmente. É um jogo de inteligência, é um jogo de inteligência. E aí, quando eu falo pra você, tem o QB, aquele cara que é espertão lá, que vai ler as jogadas, que sabe de tudo, que tá vendo a defesa dele. Ele é importante? Ele é importantíssimo. Importantíssimo, não vou te falar. Mas se a barreira que está protegendo ele, que são os OLs, que são a primeira fronte do ataque ali, se ela não proteger, os caras da defesa invadem e pegam ele não consegue lançar a bola. Então, assim, esse cara da barreira, que é um cara que não aparece, que são os OLs, que inclusive eu fui OL, né? E a gente fala que somos os que nunca aparecem no jogo. Se a OL errar, todo mundo xinga. Se a OL acertar, todo mundo fica quieto, não aparece. Né? Mas eles são de extrema importância para o jogo, porque se eles deixarem vazar, tá acabado o jogo. O cara da defesa entra e saca o QB, que é o que a gente fala, né? Sim. E na defesa também. Os caras que vão avançar são muito importantes. Eles que vão entrar para tentar sacar o QB. Os caras que estão no fundo para evitar esse passe que vai até lá no fundo e vai fazer o touchdown. Exatamente, o passe longo no touchdown. Então, assim, é muito difícil eu falar que tem igual aquele cara, o Neymar, né? Vamos jogar a bola nele, vamos fazer... Porque cada um... E, assim, o futebol americano é um esporte muito eclético. Ele pega todos os biotipos. A gente precisa do magrinho que corre, do gordão pesado, do atlético. A gente precisa de todas as posições, o mais rápido. E cada função encaixa um. Então, assim, ele é muito eclético, ele abraça todos, mas nem todos são para o futebol americano. Futebol americano é para todos, mas nem todos são. Porque, por exemplo, se o cara sai da casa dele, louco para brigar, ele quer ir para o campo brigar, ele não entra no treino. Ele não entra no treino. Dá pra perceber? Não, porque na hora dos treinos a gente consegue sentir, né? As pessoas que estão mais, vamos dizer, mais durante os drills que a gente fala, né? Os primeiros ensaios das jogadas, né? Quem tá na maldade. Fazer quem tá na maldade, já tira. Entendi. E a gente fala na própria seletiva, né? Quando os caras vão entrar, porque a gente faz seletivas, né? Que a gente vê capacidade de salto, agilidade na corrida, né? São medidos vários fatores. Então, a gente sempre fala, olha, se você está vindo aqui para descontar alguma coisa, algum nervoso de serviço, de casa, está querendo descontar em alguém, não é aqui o teu lugar. Aqui você vai despender energia, você vai descontar a raiva, mas não é batendo em ninguém. É avançando em jardas. Até porque, como por ser um esporte de contato, a possibilidade de uma fratura, de um machucado maior é grande. Né? O limite é muito tênue Sim. entre técnica e violência. Então, a gente precisa muito estar bem amparado, andando bem com todos os atletas, em todos os sentidos, para saber que não pode. Por exemplo, já teve várias vezes que durante o jogo eles saem de dentro do campo. Mas o fulano tá batendo na maldade, não sei o que lá. Eu não revida. Né? Embora várias vezes já tive vontade de falar, né? Vai lá e desce o cacete nele. Mas, né? Eu falo, não revida. Ganhe na técnica, não na força. Caraca, é interessante porque você não tem controle sobre o outro time, né? Nenhum. O outro time, de repente, tu orienta aí o teu jogador a não revidar e tal, e o outro tá falando, entra lá e quebra a perna de um. Exatamente. E não tem o que fazer, não tem nada que você possa fazer a respeito. E a gente vai avisando a arbitragem, né? Vai avisando todo mundo que está controlando o jogo, né? Existem algumas faltas que vão para expulsão, né? Então, se ele faz uma jogada mais pesada e aí o técnico entende, o árbitro, perdão, entende que aquela foi uma jogada maldosa, ele já pode aplicar uma penalidade ali e, inclusive, tem até expulsão. Quando tem, nós chamamos ejeção. Quando tem uma ejeção em campo, esse atleta, ele não volta no jogo e, dependendo do quarto que ele foi expulso, ele não volta nem no próximo. Caraca. E é porque a gente tem que fazer isso, né? Assim como tem a tecnologia nos equipamentos, já para evitar que eles se machuquem, né? Tecnologia no capacete, tecnologia no shoulder. Nós temos, assim, como são equipamentos caros, nós temos um mercado negro no Brasil, assim, eu chamo de mercado negro, mas não é. É dos usados, né? Sim. Porque o cara entra, ele compra um meia boca, aí ele começa a jogar, ele se apaixona, aí ele já vende esse para outro que está começando e compra um melhor, né? Então, assim, tem toda essa tecnologia já para evitar
Cara, deixa eu te falar um adendo aqui. É que geralmente eu trago mulheres aqui e elas dominam muito bem do que falam. Sim. E teve uma menina que eu trouxe aqui que ela lida com meio ambiente e tal. Sim. E ela deu um show porque ela tinha um domínio do que ela falava. Não que as outras não tenham, mas ela tinha um domínio do que ela falava que realmente fazia você prestar atenção e falar, porra, tem que começar a fazer isso aí. Tem que começar a fazer isso aí. Você é igual, cara. Você tem uma paixão pra falar. Que a pessoa que tá aqui, eu particularmente tô aqui falando, porra, tem que começar a jogar futebol americano. Cara. Caraca, que da hora. Que você que... Ah, puta, não vou poder bater. Porque a sua paixão vai envolvendo. E isso é interessante. E ao contrário da minha visão ignorante, pelo que tu trouxe, é uma coisa que as mulheres gostam de fazer também, né? Gostam, que incrível. geralmente a gente tem aquela visão que a mulher não gosta disso. Eu tenho essa visão porque, assim, quando eu falo em luta, geralmente, a mulher não gosta de luta. Ela gosta da sensação de bater. Sim. Mas ela não gosta da disciplina de aprender. Disciplina de aprender. E como é no futebol americano, a mulherada gosta dessa disciplina ali de... Porra, levanta, não sei o quê, repete. Elas gostam disso? Gente, eu tenho, por exemplo, a Larissa Pereira, que inclusive vou te mandar o perfil depois dela. Você tá ligado que você vai me ter que passar todas, porque todas vão ter que vir aqui. A Soraya, a Larissa, vou mandar todo mundo para você. Vão ter que vir aqui. A Larissa é um exemplo de atleta que você não acredita. Ela mudou o corpo completamente. Ela foi fazer faculdade de educação física para saber melhor. Ela passou por... Saiu de lado nosso, entrou na Portuguesa, que depois virou Portuguesa Lions, que depois virou Portuguesa Avengers. Ela tá no Brasil Onças na seleção. Mas ela tem uma dedicação. É aquela pessoa que você fala assim, ela vai 100% na disciplina. E ela mesma fala, tem dia que eu não quero. Só que eu quero evoluir. E aí eu vou. E eu acho que a mulher tem um pouco dessa responsabilidade, né, com o que ela assume. Ela tem muito disso. E para mim não é muito diferente, por exemplo, na questão do time, da organização também. Porque, por exemplo, essas meninas que hoje estão jogando a modalidade flag, que é as que começaram lá agora com o nosso time, são meninas que já estavam no time, que elas já tinham o compromisso de ajudar no staff. Porque quando nós vamos para jogos, a gente faz lanche para eles, nós levamos tenda, coloca água, nós temos 2 pessoas responsáveis por encher as garrafinhas d'água, ficar dando para eles dentro do campo. Então, são pessoas que estão extremamente comprometidas com o time. Então, não foi difícil elas abraçarem a causa e querer ir para academia para melhorar o físico, melhorar o fôlego para correr, porque como é muito dinâmico, né, acaba abraçando isso aí. E o que acontece? Elas começam a trazer as amigas, porque tem uma amiga que quer emagrecer, tem uma amiga que quer ficar mais rápida, tem uma amiga que quer jogar porque precisa de um esporte, que trabalha num emprego complicado, que precisa... liberar a mente, e acaba chegando lá e elas se comprometem. Até, inclusive, essa semana, fofoca de novo, lá no time, lá em Caraguá tá chovendo muito, né? Que a gente já tinha falado, né? E é muito engraçado que os treinos das meninas são quinta e sábado. E aí, a nossa diretora de marketing, que está agora fazendo as reuniões online com elas, né? Falou, olha, gente, quinta-feira está previsto chuva de novo, vai vir uma chuvarada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar o treino online, nós vamos analisar as jogadas, vamos analisar os vídeos, e aí, no sábado, se o sol abrir, a gente vai para o campo. E foi muito engraçado, que hoje o tempo abriu. E hoje é quarta. E aí, elas começaram no grupo. Então, né, tô com uma saudade de treinar no campo. Não dá pra gente mudar? Eu sei que... Então, tipo assim, é muito engraçado o compromisso. Então, assim, é muito da mulher. Quando ela assume o compromisso, ela vai. Mas a gente tem também casos e casos, né? Eu falo assim... quando eu falo de esporte de um modo geral, e eu gosto sempre de tratar da parte da família, de outros setores da vida, porque eu trago muitas bases, né, de tudo isso. O que acontece? As que não se comprometem são aquelas pessoas que, tipo, ainda não entenderam o protagonismo delas na vida delas mesmo, né? Que o emagrecimento vai depender dela fazer marmita, dela encaixar a rotina. Não depende de ninguém ir lá pegar na mãozinha e levar na academia, né? Para o futebol, para o beach tênis, para qualquer outro dos esportes, depende disso também. Se ela quiser fazer, e eu sempre uso essa expressão dentro de campo, se ela quer fazer uma pelada de domingo, ela só quer ir lá espairecer e voltar, beleza, ela não precisa ter tanto compromisso.
mas numa modalidade que está crescendo. E isso é o que eu falo muito para as meninas, e eu gostaria muito que as mulheres entendessem. Hoje, é difícil a gente... como que eu posso falar? Depende de muito treinamento, muito exaustivo, para você estar numa modalidade, por exemplo, de natação, entre as primeiras do Brasil. Você precisa de anos e anos e anos e anos de treinamento, porque tem gente que está treinando desde bebê, já está na sua frente, né? E num esporte que está começando, que é o flag, por exemplo, uma modalidade que é olímpica agora, que está começando no Brasil, tem poucas pessoas. Então, assim, quem se unir agora vai crescer junto. Então, assim, é muito mais fácil você despontar e estar numa seleção brasileira, em um esporte que está começando, e abraçar e aprender todo mundo junto e trazer mais pessoas, do que num esporte que está há muito tempo aí. Porque nós temos campeões. Mas vem cá, você falou duas coisas interessantes. O esporte está começando e é um esporte inclusivo. Exatamente. Mas, para quem está assistindo agora e se identificou com essa paixão sua... E fala, porra, eu quero entrar num time agora e vou me dedicar e virar profissional. Mas eu tenho 35 anos. Dá tempo? Eu tenho 47. Eu tenho 47. Dá. Olha, para você ter uma ideia, nós temos mãe e filha no time. Caramba. Mãe e filha. Inclusive, tem uma atleta que também eu vou te passar do Spartans, que é uma QB maravilhosa, que é a Lezinha. A Lezinha joga com a mãe dela. A mãe dela joga em campo junto. E é uma pessoa... fantástica, fantástica, fantástica. É aquela pessoa assim, que ela faz chaveirinho para vender, para juntar dinheiro para jogar no Chile. Que ela joga no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Ela já foi para vários lugares. E assim, de pessoas assim que você vê que por isso que eu falo, Célio, o que eu acho mais interessante é que você não precisa ir longe para pegar bons exemplos. Nós temos tantos exemplos de mulheres que fazem a diferença, que são apaixonadas pelo que faz, tão perto da gente. A gente não precisa ir pegar... Óbvio, nós temos grandes exemplos. Eu modelo em cima de grandes exemplos, né? Tem mulheres maravilhosas em todo mundo. Mas, assim, tem tanta gente perto para dar tanta lição para a gente, para fazer com que a gente evolua tanto. Então, assim, vou passar para todo mundo, porque todo mundo precisa conhecer essas mulheres. Essas mulheres têm muita história para contar e para motivar muita gente. Se me passar o contato, vão vir todas aqui. Agora, vem cá. Legal, eu entendi a sua paixão, entendi... que você hoje é essa mulher empoderada aí, tal, decidida, mas a gente estava conversando aqui antes que teve um período que você não acreditava tanto assim em você. Sim, claro. E eu vou querer saber desse assunto, mas você não vai falar agora, porque para você que não é membro aqui do canal, vacilou, o programa está terminando. Para você que é membro, o programa continua, daqui a pouquinho a gente continua e vamos falar dessa parte aqui. Então, nesses momentos finais, eu quero que você dê aí as suas redes sociais, como é que o pessoal te acha. Se alguém de lá de Caraguá, daqui de São Paulo, fala, porra, quero entrar nesse time aí, como é que faz? O espaço é seu. Eu gosto muito de falar assim que Caraguá é a minha casa. Então, assim, se tiver alguém de São Paulo, alguém do estado, alguém de outro estado, inclusive, que for passear em Caraguá, por favor, me chame. Tem o link do meu WhatsApp na bio, pode me chamar a qualquer momento. Meu Instagram é @ericagobi, com 2 Bs e i.orra. Pode me chamar lá, a qualquer momento. Eu faço questão de convidar para um treino lá na praia, para ir conversar. Eu levo a bola, levo o shoulder, levo o helmet, que é o capacete. A gente experimenta, dá risada e tenho muita história para contar, muita coisa para compartilhar. Qual a idade mínima que uma pessoa pode começar no futebol americano? Então, na realidade, o que eu quero fazer, isso é um projeto que eu quero fazer lá em Caraguá, é fazer de crianças a partir de 6 anos, né? E adolescentes... Minha neta só tem 3. Então. E ela mora lá. E ela mora lá? Já pode mandar lá pro campo, então, que eu vou dar um jeito nela. E aí, a partir dos 6, nós ainda não temos o time, nós estamos caminhando para fazer, mas a partir dos 6 já tem já tem time, já tem até campeonato. Vai ter agora no Brasil. Minha neta e meu neto moram lá. Procura um moleque chamado... Com esse nome só vai ter ele lá. Chama Kennedy Bernardo. Ele já tem 6. Já tem 6? Já. Lá, ó, tá vendo? Já pode vir pro time com a gente. Já pode vir. Então, assim, a idade mínima aí... para os maiores times aí, quem já tem as categorias de base em andamento, é a partir dos 6. Hoje, lá em Caraguá, para as mulheres e pros homens, é a partir dos 16 anos, tá? E aí... A partir daí...
Repete a só sua correr. rede social para quem quiser te achar. Meu Instagram é @ericagobi, com 2 B's e .orra. Show! Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem tem mais um episódio do Mels Podcast com Mulheres que Inspiram. Lembrando que se você está num relacionamento abusivo, ou esteve num relacionamento abusivo, ou conhece alguém que esteja num relacionamento abusivo e precisa de ajuda, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Esse QR Code você vai ser direcionado para um formulário onde um dos nossos voluntários do Instituto Mels vai te orientar. Seja psicólogo, seja advogado, assistente social, ou mesmo se tu quiser aprender a se defender aí. Também ajude a Associação Beneficente GFT. Aponta a câmera do teu celular para esse outro QR Code que está aqui do outro lado e doe qualquer quantia. Eles precisam sempre de ajuda, ajudam muitas crianças e sempre precisam de doações lá. Então, quer fazer uma doação, aponta a câmera aí. Se quiser doar mais alguma coisa além do dinheiro, entre em contato com a Associação Beneficente GFT no Instagram, tá bom? Se você ainda não é membro, o programa está acabando para você. Espero que você já tenha curtido, comentado e compartilhado. Já esteja inscrito no canal e, se você ainda não é membro, torne-se membro para ver esse conteúdo exclusivo que a gente vai começar a partir de agora, ou então baixe o aplicativo, que lá todos os episódios do mês de abril já estão disponíveis, tá bom? Muito obrigado por você que ficou até agora. Ao pessoal que é membro, a gente vai continuar aqui. Semana que vem espero vocês para mais um papo sensacional aqui no Mels Podcast. Obrigado, um abraço!